Felipe, vamos lá então, tá gravando. Então é o seguinte, quando você fala que a arte é proteção e acalanto, pensando um pouco na trajetória, nas coisas que eu vou relatar aqui, eu refleti que a arte cuidou de me formar, né? Que é uma coisa importante, porque olhando a trajetória da minha vida, eu vou percebendo que em diversos momentos a arte foi se transformando na minha vida, mas acima de tudo ela me levou a lugares, me levou a conhecer pessoas, a visitar conhecimentos. Então eu digo que a arte né, tomando aí um pouco da sua reflexão, ela cuidou de me formar. Que eu acho importante refletir nesse sentido que quando você fala sobre cuidado, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre formas de vida, né? A gente não fala sobre saúde como um momento específico em que você adoece, vai até um pronto-socorro, e aí você é retificado para voltar para o mercado de trabalho. A gente fala sobre a vida, sobre o processo de vida. Saúde em uma dimensão ampla, entende? Uma compreensão ampla, como modo de vida. E aí nisso sim está incluso a cultura, né? Está incluso a arte, as diversas expressões. Eu vou falar um pouco sobre o território de onde eu piso, Brasilândia, e como a arte, enfim, qual a arte, quais as expressões que me visitaram aqui. Então eu digo que o lugar e a história da minha família, o lugar onde eu construí a minha identidade, a arte, primeiramente para mim, foi um lugar de existência. Então eu digo que num contexto de escassez material, eu encontrei dentro da arte, e aí para isso eu vou visitar um pouco as questões da minha mãe. Vocês podem ver esse quadro aqui também, ó. Foi produzido pelo meu pai. E minha mãe é uma poeta. Eu demorei um tempo para entender isso de uma forma mais ampla, mas, bom, eu cresci escutando ela tocar violão, ela que me ensinou a tocar violão, cresci vendo ela escrever os poemas dela. E durante a minha vida, eu fui percebendo e encontrei dentro da poesia, de certa forma emulando a minha mãe, nos momentos difíceis, em que, por exemplo, de repente não tinha dinheiro para fazer uma viagem, ou para sair nas sextas-feiras às noites, enfim. Eu escrevia poesias, né? E eu fui encontrando nesse lugar um prazer. E era interessante, porque toda vez que chegava férias de janeiro, minha produção aumentava assim, exponencialmente, né? De certa forma, então eu resistia a essa pressão da escassez material com uma abundância simbólica, uma abundância dentro da arte. Então eu digo que num primeiro momento, a arte para mim foi um lugar onde eu pude existir diante de um mundo que de certa forma oprime, né? Negando possibilidades de acesso, vendendo sonhos, colocando possibilidades que muitas vezes não estão acessíveis. Entretanto, a poesia é barata, né, de se fazer, se você pensar. Aqui ela já está um pouco cara, porque a gente já está falando de uma linguagem mais letrada, mas quando a gente pensa no rap, a gente pensa na oralidade, a gente pensa no improviso, e aí é uma coisa que é barata, que você troca. E depois de um tempo eu fui entender que havia uma riqueza muito grande na minha família. E fui entender que as identidades da minha família não se resumiam a porteiros, recepcionistas, motoristas de ônibus. Né? Depois de um tempo eu comecei a perceber que tinha compositores na minha família, que tinham pintores na minha família. Então, a nossa identidade e essa riqueza simbólica permite um lugar de existência grande. Então, nesse primeiro momento, eu queria trazer para vocês, eu pensei em fazer uma das minhas poesias, mas eu acho que representa esse momento mais importante, o que eu acessei nesse território, o que chegou até mim de arte, de conhecimento. E eu me lembro de umas coisas muito da minha infância, que eram meus tios reunidos na calçada, escutando rap. Década de 90, eu nasci em 89, né? Vou fazer 32 anos. E naquele momento, o Racionais MCs era
acabou estourando na década de 90 e a gente escutava muito isso aqui. E eu aprendi a admirar o rap da mesma forma que fui aprendendo a falar, eu fui escutando isso. Então foi meio que por osmose, assim. Então eu vou trazer um pouco de uma música que representa esse momento, que é o Mundo Mágico de Oz, do Racionais MCs, que é uma letra muito forte e que sempre que eu escuto é uma fotografia importante, dura e crítica da realidade. Se vocês não conseguirem ouvir, não, vai dando um toque. Viu, Daniel? Você que está acompanhando aí o chat, caso o áudio esteja muito bom, vocês vão me dizer. Beleza, manda ver. Você me dá um toque aqui. Aquele moleque sobrevive como humano dia a dia, tá na correria, como vive a maioria. Preto desde nascença, escuro de sol, eu tô pra ver ali igual no futebol. Sair um dia das ruas é a meta final. Viver decente, sem ter na mente o mal. Tem o instinto que a liberdade deu. Tem a malícia que cada esquina deu. Conhece puta, traficante, ladrão, toda raça, uma par de alucinado e nunca embaçou. Confia neles mais do que na polícia. Quem confia em polícia, eu não sou louco. A noite chega, o frio também, sem demora. Pedra e o consumo aumenta a cada hora. Pra aquecer ou pra esquecer, viciar deve ser pra se adormecer, pra sonhar, viajar na paranoia, na escuridão. Um poço fundo de lama, mais um irmão não quer crescer, ser fugitivo do passado, envergonhar-se aos 25 ter chegado. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Mágico de Oz. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Mágico de Oz. Um dia ele viu a malandragem com o bolso cheio, pagando a rosada, risada e vagabunda no meio. A impressão que dá é que ninguém pode calar um carro importado com som no talo. Fox na polícia, da polícia, raça do caralho. Só bagaceira, só o dia inteiro. Só como ganham dinheiro, vendendo pé, tripó. Rolex ouro no pescoço, a custar de alguém. Uma gostosa do lado, pagando pau pra quem? A polícia passou e fez o seu papel. Dinheiro na mão, corrupção à luz do céu. Que vida agitada, hein? Gente pobre tem, periferia tem. Você conhece alguém? Moleque novo que não passa dos 12. Já viu, viveu mais que muito. Homem de hoje vai à esquina e para em frente uma vitrine. Se imagina, se vê na vida do crime. Dizem que quem quer segue o caminho certo. Ele se espelha em quem tá mais perto. Pelo reflexo do vidro ele vê seus sonhos no chão se retorcer. Ninguém liga pra um moleque tendo um ataque. Foda-se quem morrer dessa porra de crack. Relaciona os fatos com seus sonhos. Poderia ser eu no seu lugar. Das duas uma eu não quero desandar. Por aqueles manos que trouxeram essa porra pra cá, matando os outros em troca de dinheiro e fama. Grana suja como quem faz não me engana. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Queria que Deus ouvisse a minha voz, que Deus ouvisse a minha voz. No mundo mágico de Oz. Ei, mano, será que ele terá uma chance
Quem vive nessa porra merece uma revanche. É um dom que você tem de viver, é um dom que você merece pra sobreviver. História chata, mas cê tá ligado que é bom lembrar que entrar é 1 e 100 pra voltar. Tem dinheiro, quer usar, tem um monte aí. Tem dinheiro pra vender, tem um monte aí. Tudo dentro de casa vira fumaça, é foda. Será que Deus deve tá provando minha raça? Só desgraça gira em torno daqui. Falei no JB, operi o piquiri e mazen. Rezei pra moleque que pediu qualquer trocado, uma moeda, me ajuda, tio. Pra mim, uma moeda não faz falta, não neguei, não quero saber o que que pega se eu errei. Independente, a minha parte eu fiz, tirei um sorriso ingênuo, fiquei um terço feliz. Se diz que moleque de rua rouba, o governo, a polícia, no Brasil quem não rouba, ele só não tem diploma pra roubar. Ele não se esconde atrás de uma farda suja. É tudo uma questão de reflexão, irmão. É uma questão de pensar. A polícia sempre dá um mau exemplo. Lava minha rua de sangue, leva o ódio pra dentro dos 4 cantos da cidade, pra cima dos 4 extremos da simplicidade. A minha liberdade foi roubada, minha dignidade violentada. Que nada, os manos se ligar, parar de se matar, Deus me livre, morra, ou que um parente meu acorde com um tiro na boca. É preciso morrer pra Deus ouvir minha voz, eu transformando aqui no mundo mágico de hoje. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Mágico de hoje. Queria que Deus ouvisse a minha voz. É isso aí. Acho que todo mundo poderia desabilitar o microfone e bater palma pro Felipe, hein? Vamos desabilitar aí o microfone. Muito bom. Parabéns, maravilhoso. Carente de palmas, Felipe. Que delícia. Bacana. Aí, manda outra aí. Cartografias? Tô ansioso pra ouvir ela. Então, agora eu vou introduzir para chegar em cartografias. Por quê? Quando eu cantava essa música, geralmente tem uma parte que ele fala assim, putas, vagabundas, né? Tem uma coisa muito importante que junto com tudo isso, também por osmose, veio até mim o machismo, a homofobia e algumas coisas que, enfim, já existe um debate dentro do hip hop, dentro do rap, né? Mas a cultura popular brasileira, em geral, quando a gente pensa samba e outras linguagens, vem repleta disso. E, como eu disse, eu escutava isso quando eu era criança, né? A calçada, então, isso para mim veio por osmose. Então, eu recebi toda essa crítica, toda essa carga, mas também, né, recebi toda essa, enfim, me formou, né, como sujeito. E aí, a partir das minhas escritas, das minhas andanças, em determinado momento, criou-se um sarau na Brasilândia, que é o Sarau da Brasa, que agora já está, se não me engano, com 13 anos de existência. E eu estou dizendo isso porque o próximo chega em Cartografias Negras, que é a próxima canção que eu vou trazer. Mas é no espaço do sarau que eu cheguei para desaguar um pouco de tudo aquilo que eu estava escrito dentro de casa. Então a gente escrevia, não tinha muito. Isso foi por volta dos anos 2000, quando um grupo aqui da Brasa, sabendo do movimento que veio na Cooperifa, cria o Sarau da Brasa. E aí, por amigo de um amigo, a gente fica sabendo disso, e na época eu já tinha feito algumas composições, as primeiras, e aí a gente passou a frequentar o sarau. E o sarau foi um lugar extremamente importante, quando a gente pensa em cuidado, quando a gente pensa em acalanto, porque nesse lugar, não somente eu, mas toda a minha família,
nós podemos encontrar um lugar de encontro, um lugar para trocar e um lugar para ressignificar algumas coisas, para discutir criticamente algumas coisas, né? Foi no sarau, a partir do sarau, que eu comecei a criar referências de pessoas realmente, como posso dizer, que estavam mais conectadas com os movimentos sociais, com as pautas, enfim, relacionadas à crítica do machismo, enfim, todo esse caldo mais crítico da cultura. E essas pessoas se tornam referências para mim, né? E o encontro com elas, proporcionado pela arte, foi decisivo para me para continuar a minha formação. Eu disse que o sarau foi um espaço essencial para minha formação. É a partir do sarau que eu criei o meu primeiro grupo, chamado Quilombrasa, onde a gente teve, que era um grupo familiar, né? Então, eu, minha mãe, minha irmã, meu primo, meu cunhado, né? O Éder, um grande amigo, Paulo Maia. É a partir desse lugar que a gente começa. E nesse lugar, muitas coisas são debatidas, enfim, a gente se alimenta muito ali. É a partir desse lugar que minha irmã, por exemplo, assume os cabelos afros, né? Tem toda essa questão da estética como um lugar de resistência. É a partir do sarau também que eu entendo que é possível acessar o ensino superior. Eu já tinha feito o Enem, já tinha feito essas coisas, mas não tinha informação de saber nem para que aquilo servia. E ali o pessoal, né, ó, tem esse caminho. Então, o encontro do sarau, ele foi extremamente rico para os contatos, né? Inclusive aqui tem a antologia do sarau, a primeira antologia do Sarau da Brasa. E aqui é interessante, porque eu vou folheando aqui. Esse aqui, inclusive, é o exemplar da minha irmã. Está bem coloridinho, não sei se vocês conseguem ver. E esse espaço se configura como um espaço de resistência, de denúncia, de coisas que a gente vai vivendo. E folheando aqui para ver, eu vi que tem um poema da minha irmã, 113, que ela escreveu para o meu irmão. É a primeira vez que meu irmão foi preso. Agora ele já está a segunda vez preso. Engraçado que as pessoas perguntam por que ele está preso, e hoje eu aprendi a responder que ele está preso porque ele é pobre, né? Já não dá mais para cair nessa questão moral de que ele fez uma coisa errada, né? Porque se a gente olhar a questão carcerária, a gente entende que no Brasil, a sua grande maioria, as pessoas que estão presas são pessoas que são pobres. Porque se você tiver bala na agulha e tiver conhecimento, você não fica preso, né? A gente tem diversos casos aí. E aqui, folheando, eu vi que na página 113, minha irmã escreve esse poema pro meu irmão. E aí eu penso nisso, num lugar onde a gente pode dividir os momentos com os nossos iguais, com as pessoas que passam pelas mesmas violências que a gente passa. E aí eu vou ler aqui brevemente. E o poema chama Sinto Sua Falta. E é como se fosse uma carta. E é incrível dizer que isso aqui é uma antologia. Então, é a reunião de diversos poetas. E minha irmã nunca se definiu como um poeta, alguém que escrevesse. Mas todo esse caldo incentiva a gente a produzir, né? Então, o poema Sinto Sua Falta. Queria que você estivesse aqui, me desse um abraço. Quando ouço alguma música, lembro de ti. Parece um milênio de distância, como se o tempo corresse na velocidade da luz. O vento passa como se o meu corpo não estivesse mais, e eu fosse para uma terra onde só existe a distância. A saudade é apelido perto do que sinto quando estou longe de você. Como te amo. Como queria que você estivesse aqui. Quando foi embora, levou junto um pedaço enorme do meu coração. Como te amo. Como queria que você estivesse aqui. O meu amor supera tudo. Todos, qualquer distância. Nós estamos interligados. Onde você estiver, eu estarei em pensamento. Porque te amo mais do que eu mesmo sabia. Agora percebi como te amo. Como queria que você estivesse aqui agora.
E é muito... Eu me emocionei quando eu peguei esse poema hoje, porque eu fiquei lembrando, falei, nossa, meu, nem para mim tá, minha irmã tá nesse lugar de quem escreve. E aí eu percebi que como foi importante esse lugar. Foi ali que eu pude viver momentos importantes com a minha família. Minha mãe lançou, por exemplo, um livro aqui que chama Império Lampinho. Império Lampinho, que significa o Império Sem Barbas, que foi feito todo por mulheres. Então, esse espaço do Sarau foi um espaço extremamente importante, que marcou um momento importante da minha família, da minha produção, que me levou até a faculdade a partir das orientações deles, de como eu poderia acessar esse espaço. E aí, para falar desse momento, eu vou trazer essa música que o Ivo falou, que chama Cartografias Negras. Ela nasce um pouco depois, na verdade, em outra fase, mas acho que ela exemplifica um pouco, inclusive fazendo esse link em relação à questão carcerária, enfim, ao encarceramento, à criminalização da pobreza e todas as questões da necropolítica, né? Como ela começa. Então essa aqui chama Cartografias Negras. Passou das 6, meu irmão, é noite. Eu não sou um capataz, pousa minha língua como a sorrete. Eu vim da onde o funk fere a noite. E a sua lei é o capataz. Modeu a esquimão é morte. Eu quero entender porque os negros mais que morrem. Quem diga uma marca, eu lhe digo quantos podem. Fecha suas fronteiras, depois diga quantos caem. Bem dizem que riqueza é só questão de ter coragem. Mas muitos vivem pobre, outros pensam que é só passagem. Uns procuram Deus, outros pensam que é só miragem. Só miragem. Pensando demais na vida, eu me esqueci da morte. Achei engraçado um homem mesmo dizer que ser negão é sorte. Se um homem não comande, então larga o chicote. Se os homens são mais fortes, porque são as mães quem sempre nos socorrem. Nem tente me explicar porque os negros mais que morrem. Isso é vida, é um boicotim, onde os cachorros mordem e as fogueiras ardem. Escolas aprisionam polícias que nos matem, por mais que cante funk, que é o mesmo que nos calem. Onde se esquece África é onde nos invadem. Nem tente me explicar porque os negros mais que morrem. Isso é vida, é um boicotim, onde os cachorros mordem e as fogueiras ardem. Escolas aprisionam polícias que nos matem, por mais que cante funk, que é o mesmo que nos calem. Onde se esquece África é onde nos invadem. Invadem. No. 50% dos jovens de periferia sem antecedente criminal já sofreram violência policial. É isso aí. Cartografias Negras. Que maravilha.
Fantástico. E essa última partezinha é uma colagem do Racionais, né? 50% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Que é um quadro que eles estão pintando lá no início da década de 90, que não se alterou, né? Quando a gente olha os dados do mapa da violência, enfim, a gente vê que a necropolítica é um fato. E o genocídio da juventude negra é um fato, né? Inclusive, eu tive a oportunidade, então depois eu fui para a faculdade, né, a partir do Sarau, por orientação, eu falei, meu, eu preciso fazer algo que esteja colado com as lutas, que a gente possa, enfim, reivindicar. E aí eu fui estudar serviço social. Me lembro que foi, ao mesmo tempo, super interessante, super impactante também chegar na PUC, né, vindo enfim, da periferia de São Paulo, acessar aquele espaço foi um impacto, né? Então, nunca não tinha ouvido falar, não sabia o que era. A primeira vez que eu entrei na PUC foi para fazer a bolsa do ProUni. Foi a primeira vez que eu entrei lá. E nesse espaço tive a oportunidade de fazer iniciação científica e eu falo um pouco sobre os movimentos culturais como resistência ao genocídio, né? Na medida em que na medida em que o genocídio ele se inicia antes da morte física, né? Tem uma frase muito interessante na música Bandume, em que o Dalassan fala assim: eu já morri tantas vezes antes de você me encher de bala. E eu falei, meu, isso é exatamente isso. Que é o esvaziamento da identidade, né? Que é a questão das estatísticas, que é o sensacionalismo, que é criar esses corpos vazios, né? Que podem morrer sem causar nenhuma dor. E quando a gente vai para o sarau, a gente começa a dar nomes, né? Quando a gente vê as mães de Maia colocando aqueles rostos, aquelas histórias, são pessoas, né? São jovens, são seres, sujeitos sociais que estão sendo exterminados, né? E foi na faculdade que eu pude perceber isso, de como a arte tinha essa potência de nos construir e resistir ao genocídio, aos extermínios. Bom, na faculdade, o Racionais fez muito sentido, cara. O rap lá, ali, fez muito sentido, porque era um espaço onde a desigualdade se mostrou muito mais, que palavra pode, aguda, muito mais, estava na cara, né? A convivência ali. E eu me lembro de escutar as músicas, eu ia escutando as músicas do Racionais. E aquilo me fortalecia muito, nego drama, tipo, sabe, hoje eu vou enfrentar o leão. Eu me lembro de momentos difíceis em que eu recorria realmente à música. E aí acontece uma coisa super interessante. A gente cria uma cena de rap, eu me encontro com pessoas ali que curtem rap, nos intervalos a gente cria um dia, inclusive está até hoje, já está em mais de 6 anos essa batalha, chama Labuta, através do rap. E aí acontece uma coisa super interessante, que é o seguinte: o rap, enfim, não vou saber fazer uma análise muito precisa disso, mas existe uma discussão de quando o rap sai da periferia e começa a não só a ser ouvido, mas ser também produzido por pessoas de outros estratos sociais, certo? Né? Começa a virar uma coisa rentável, tanto que hoje em dia o rap mundialmente é uma das linguagens, junto com o trap, enfim, essas coisas, mais rentáveis, mais ouvidas no mundo. Tem lá os dados do Spotify. Mas dentro da universidade tinha uma questão que era super interessante, que ali ficava bem evidente, que era a legitimidade que aqueles sujeitos que vinham da classe média, da classe alta, e gostavam de rap e gostavam de fazer rap. Né? Então tinha essa questão da legitimidade, se é ou não é. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque a minha origem, o meu território, que sempre foram motivos de discriminação, né? De um preconceito, a Brasilândia é perigoso, enfim, não pode falar que vem da Brasilândia quando vai fazer uma entrevista de emprego. Dentro dessa cena do rap, ele se torna um dado super positivo, que era legitimar aquela linguagem do rap. Então, naquele momento, o meu lugar, e isso é uma coisa importante, que o rap, através da arte,
o lugar de onde eu vim passa a ser um lugar de extremo valor, né? É um lugar que me dá a raiz e um lugar de orgulho, vamos dizer assim, que legitima realmente eu cantar o rap, eu poder fazer aquilo e poder expressar todas as verdades, enfim, que a linguagem do rap traz, das desigualdades, das denúncias, e o meu lugar passar a ser como se fosse um carimbo de isso é oficial, isso é... É claro que isso acontece dentro desse contexto, né, dentro de uma universidade. Se você for para a rua, qualquer periferia, os MCs estão ali, vamos dizer assim, em questão de igualdade. Mas nesse momento, ali dentro da faculdade, nesse jogo, nessas relações de poder dos lugares, né, Perdizes versus Brasilândia, né, dentro dessa questão do rap, a Brasilândia se tornou um ponto positivo. Observar isso foi muito interessante, porque isso aconteceu durante uns anos. Então, dentro da faculdade, eu conheci essa galera, a gente começou a ter um trabalho mais, como posso dizer, começamos a produzir realmente algumas coisas. E aí, por que eu estou contando isso? Para dizer que toda essa trajetória, né, que a arte começa para mim como resistir no mundo, depois me conecta com o sarau, que me leva até a faculdade, que me conecta com pessoas ali também. E ali eu começo a aprender coisas, eu começo a aprender saberes, né? Aí, excluindo a faculdade, que é todo um universo à parte, mas dentro da música, da arte, de conhecimentos, de produção, de fazer contatos, de como, enfim, se produz um clipe, como, enfim, diversos saberes que a arte proporcionou esses contatos. E ali, naquele contexto, isso foi um processo bem intenso, né? É dentro da faculdade que eu começo a lançar alguns trabalhos mais profissionais dentro da música, que é o Bobina MC, eu lanço um primeiro trabalho, isso acontece ali naquele momento. E aí vem a contradição. Eu me formo na faculdade e aí eu percebo que, de certa maneira, existe um mito de que o homem negro ele só ascende na sociedade através da arte ou através do esporte, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma atividade quando eu trabalhei no CAPES, na Semana da Consciência Negra, que era um quiz da diversidade. E isso exemplifica o que eu estou tentando dizer. Eu trouxe diversos rostos, assim, de mulheres e homens negros, personalidades históricas, né, Abdias do Nascimento. Eu trouxe Elza Soares, né? Eu evitei trazer muitos músicos. Eu trouxe Teodoro Sampaio. Quem mais eu trouxe naquele momento? Enfim, Luiz Gama. Eu trouxe uma porção, Luiz Amarrim. Eu trouxe uma porção de pessoas. E era interessante que a ideia do quiz era simplesmente proporcionar uma forma mais tranquila de apresentar essas pessoas, né, para esse público, no caso, que eu estava trabalhando. E aí, quando eu perguntava, vocês sabem quem são essas pessoas? A maioria achava que era um artista. Ah, isso aqui é aquele cantor. Esse aqui é aquele jogador, né? E quando eu pedia para eles citarem pessoas que tinham representatividade, a maioria deles citava Pelé, Michael Jordan, Gilberto Gil, quem mais? Enfim, ou era negro, desculpa, ou era um atleta, ou era um músico, né? E não estou dizendo que isso não seja, enfim, que a gente não deve explorar isso, mas o imaginário social ele está repleto e acaba influenciando os jovens, quando a gente está submetido a isso, de que a única forma da gente ascender e ter sucesso dentro da sociedade do consumo como ela é, ou a gente é um mito do futebol ou da música. E quando eu me formo como assistente social e consigo o primeiro emprego, toda aquela vontade que eu tinha da música, de repente ela tem um freio. Assim. Eu percebo que, de certa maneira, eu estava respondendo esse arquétipo sabe, dessa pressão interna de que eu só poderia sobreviver e viver se fosse através da música. Isso foi um momento muito angustiante, porque
na tentativa de transformar meu trabalho de um âmbito profissional, eu acabei perdendo a dimensão do cuidado. Eu acabei perdendo a essência do que a arte era para mim no início. Que era poder me expressar, desaguar minhas angústias, fazer minhas denúncias. Na busca da profissionalização, eu comecei a me angustiar, porque você entra, enfim, na seara do mercado, então tem que produzir, e tem que estar em contato, e tem que estar na mídia social, e tem... É por isso que na minha introdução eu falo que para isso eu sou totalmente incompetente. E foi muito sofrido esse momento da minha vida. Até que, enfim, eu me formo e percebo que existia, por trás de tudo isso, existia esse medo. Tudo isso para dizer que dentro dessa trajetória, né, eu perdi a dimensão da arte como cuidado, como a minha expressão de cuidado, como a forma em que eu podia ver. E então, nesse momento, eu deixo de fazer tudo que eu fazia, abandono vários projetos, encerro, e fico uns 3, 4 anos longe disso. Né? E aí vou me dedicar à produção. Enfim, é nesse momento em que eu acabo retornando, depois de uns 3 anos, já pensando a música, porque aí começa a me fazer falta, né? Nesses momentos em que, enfim, a sociedade passa pelo que passa, as coisas vão acontecendo, a gente sente falta de voltar a escrever e fazer as coisas. E aí, para falar desse reencontro com a arte, como cuidado, como um lugar em que eu podia desaguar minhas angústias, minhas alegrias, enfim, em que eu podia me encontrar, eu vou ler um poema aqui, que eu gosto muito, foi de um momento importante da minha vida. E aí, com isso, a gente, enfim, pode abrir para conversa, né? A gente já falou aí quase 1 hora direto, acho que dá para a gente abrir para conversar um pouco. Espero não tê-los desgastado muito com a falação. Canta mais Tá? uma. Vou ler o poema e canto mais uma. Eu tô igual fã aqui, né, Bobina? Que sou de fato. Eu estou igual fã aqui, né? Que sou de fato. Me ajuda aí, por favor. Então, esse poema chama-se Recalque. Ele diz assim: neste instante, fazem 7 meses, 9 dias, 22 horas e 13 segundos, e eu já nem penso mais em você. Se não fossem os parafusos dos assentos dos ônibus, ou o som insignificante do fio dental quando desenrolo, nem lembraria que você existe. Esqueci tão rápido que chego a duvidar se era amor que sentia. Se não fosse a poeira na lente dos óculos e a umidade relativa do ar nesses dias secos, nem lembraria que você existe. Esqueci tão rápido que amanhã vou ao neurologista me consultar. Se não fosse o som da descarga e o barulho dos automóveis frenéticos lá fora, nem lembraria que você existe. E foi tão repentino e rápido que chego a cogitar se não foi só um sonho. Se não fossem os sonhos e o teto do quarto quando acordo, a temperatura fria do chão pela manhã, a textura agreste da calça jeans roçando minha pele emotiva logo cedo, nem lembraria que você existe. Foi tão terrivelmente assolador que chegou a pensar no sentido da vida. Se não fosse o ar que entra mecanicamente, o movimento involuntário do coração em meu peito, nem lembraria que você existe. E é tão sufocante e agressiva a sua memória que chego a desejar esquecer-se de mim, porque assim, talvez, se eu já não fosse eu, não lembraria que você já não existe. Fazem 7 meses, 9 dias, 22 horas, 13 segundos e 14 poemas, e eu já nem penso mais em mim. Esse aí é o recalque. E agora, Vulga, eu vou cantar então o seguinte. Deixa eu reconectar aqui. Eu vou colocar. Minha imagem vai ficar de lado assim, gente, porque eu coloquei para carregar aqui. Vai ficar meio psicodélico aqui, porque
carregador é embaixo, não consigo deixar ele. Aumenta aí só um pouquinho. Vou mais para trás aqui. Essa música aqui, deixa eu tentar colocar meu rosto aí, senão não dá pra... Essa música chama-se Hino Racional. Eu compus ela 13 anos atrás. Essa aqui é da época do Quilombrado. Ouviram do Ipiranga. Ouviram do Ipiranga uma voz desesperada de um louco herói ou bandido, seu brado redundante. E ao som da liberdade, em um tampujo, gritou no céu da pátria se fez a luz nesse instante. Seu senhor da desigualdade, conseguimos desvendar com a mente forte, forte. Eu receio, ó, a verdade, desafia a nossa vida, a própria sorte. Ó pátria madrevã, idolatrada, sabe, sabe, os nossos filhos estão caídos na calçada. Ó pátria madrevã, idolatrada, sabe, salve, os nossos filhos estão caídos na calçada. Brasil, um sonho intenso de amor e esperança, a terra carece, só que em seu justo céu, só o ímpio se resplandece. Gigante pela própria avareza, és bela, és forte e inclemente com a natureza. Dos filhos deste solo, és mãe que ninguém viu. Que mãe adorada é essa que abandona os seus filhos no meio-fio? E deitados eternamente estão em coma profundo, desfiguram o Brasil, rebolam ao som do fio. Que a terra mais antiga, os seus cisões nos campos são de urtigas, os nossos bosques, avenidas, e as nossas vidas o reflexo dessas dores. Ó pátria madrevã, idolatrada, salve, salve, os nossos filhos estão caídos na calçada. Ó pátria madrevã, idolatrada, salve, salve, os nossos filhos estão caídos na calçada. Brasil, o seu amor é só um símbolo. Este lábaro que ostenta é figurado, e que prendam este louco em uma cama, e que façam do futuro o que fizeram do passado. Mas se ergue os olhos e a justiça com a voz forte, verás que o verdadeiro filho teu não foge à luta, nem teme quem explora ou a própria morte, nem vive os dias só contando com a sorte. Ó pátria madrevã, idolatrada, salve, salve, os nossos filhos estão caídos na calçada. Ó pátria madrevã, idolatrada, salve, salve, os nossos filhos estão caídos na calçada. Os filhos destes olhos, mãe que ninguém viu. É isso aí, Racional. Maravilhoso. Parabéns. Que ideia. Estou emocionada. Que bom que vocês gostaram. Parece que eu tô na rua, viu, Bobina? É, É, sensação de que eu não tô em casa. vamos dar um passeio, que bom. Muito bom, parabéns. Valeu, mano. Bom, vamos abrir, Bobina? Ou você quer falar mais alguma coisa? Não é isso, já falei pra caramba, bora. Pessoal, então é o seguinte, quem quiser fazer algum apontamento, quiser trazer alguma reflexão, quiser perguntar alguma coisa para o Bobina, eu estou controlando aqui o chat, vamos abrir aqui uma inscrição. Eu marquei algumas coisas aqui também que eu queria te perguntar, mas eu te pergunto depois, Bobina. Vamos dar uma arejada aqui agora para a gente poder dialogar um pouco, né?
Eu trouxe muitas coisas interessantes, tanto na música quanto na sua narrativa. Muito bom. Pessoal, vamos lá. Estou vendo aqui a Jade, Marcelo, a Luzia entrou agora. A Luzia é a coordenadora do curso, viu, Bubina? O seu microfone está desativado. Boa, que legal, Luzia. É Luzia, né? Oi, isso, Luzia, acabei de entrar agora, eu estava em outra reunião, então eu Seja estou dando bem-vindo. uma passadinha aqui, tá bom? Perfeito, Luzia. Pessoal, vamos lá. Fique à vontade. Ele saiu da sala aqui, eu acredito que a bateria dele deve ter acabado por acidente, ele deve ter desligado. A gente poderia aguardar um pouquinho aqui até ele voltar. Mas eu queria, enquanto a gente aguarda o Vina entrar na sala, só para a gente poder pensar um pouco, né, essa questão da arte. Alguém destacou aqui, eu acho que foi a professora Silvia Tagé que destacou uma frase do Rubina sobre a questão da arte na perspectiva da existência, né, que deu para ele um sentido para poder existir. Né? Eu cheguei a anotar essa frase aqui também. A arte me deu possibilidade para existir. Né? Voltou, Felipe? Tá ouvindo? Voltei, Tá. consegui voltar, tô ouvindo. Não, beleza, eu estava aqui só conversando um pouquinho até você voltar. Eu destaquei uma frase que você, acho que vou disparar aqui com uma frase que você disse no começo, que Certo. a arte te deu possibilidade para existir, né? Uhum. A Silvia Tagé destacou aqui no chat aqui, e eu tinha anotado aqui também essa frase, porque eu achei ela muito forte. Não é que você está pensando, né, que a gente pode pensar a arte como uma resolução dos problemas, né? Mas eu achei tão cuidadoso da sua parte quando você coloca possibilidade, né? Porque você faz lembrar aqui o Marcuse, por exemplo, quando ele vai escrever um livro sobre a estética, ele tem uma frase que ele fala que a arte não muda o mundo, né? A arte muda os homens e mulheres para que possam mudar o mundo, né? E isso aí tem muito a ver também com Paulo Freire, né? Quando ele vai falar a respeito da educação e tal. Então eu acho muito interessante quando você pontua isso, que é uma experiência particular, né? Mas você coloca a questão da possibilidade, né? Porque logo depois você comenta que você, por um momento ou outro, esqueceu que essa arte pode cuidar, né? Então eu achei isso muito importante na sua fala. Exatamente, que é quando você é capturado pela lógica do mercado, quando a arte passa a ser... Tem muita lógica do entretenimento, né, da cultura de massa, que ela esvazia a gente dessa dimensão do cuidado, pensando nesse sentido, né? Uhum. A Liane perguntou aqui no chat, vou ler aqui, tá, Liane? Ou você quer falar, posso ler? Mas se quiser Não, falar, pode ficar à vontade, tudo bem? se eu puder falar, eu já pergunto Claro, direto. fique à vontade. Não, beleza. É que eu tive um pouco mais de proximidade lá com a Brasilândia, né? E eu percebo que tem muita gente pipocando lá. Eu comecei a dar aula de origami na Casa de Cultura, e eu tive contato, assim, com um grupo, assim, muito legal. Então, tipo, a Aziza, eu acho ela genial, né? Assim, que é uma artista do território. E só que eu tenho dificuldade assim de me conectar com todo Tá mundo lá. cortando. Você está me ouvindo? Está ouvindo? Oliane, não estou conseguindo, tá cortando para vocês. Você está conseguindo escutar, Daniel? Estou te escutando super bem, mas aí eu posso também escrever no chat. Não tem problema. Ou Para mim tá cortando. O áudio tá bom para mim, Bubino, o seu que tá falhando um pouco. Pode ser. Se você puder, me repassa então, Daniel. Desculpa, viu, Eliane? É que para mim eu tô tentando aí, tá travando. Desculpa.
Dani, então, porque assim, tem vários movimentos que tem lá, tem o Preto Império, por exemplo, que é tipo uma agência de fomento para arte, né, de coisas, de gente, de artistas, tem o Neguito, tem a Ziza, né, tem o que reuniu agora em março, no 8 de março, um grupo de mulheres grafiteiras, e eu acho que, e assim, é um espaço super potente mesmo de conscientizar, né, assim, de consciência, de discutir, meu, assim, o nível da discussão das meninas foi altíssimo, né, assim, de reivindicar das dificuldades que elas encontram até dentro do movimento de grafite, mas eu tenho dificuldade um pouco de juntar esse pessoal todo da Brasilândia, sabe, assim, no território mesmo, porque parece que fica cada um, assim, aí até eu cheguei a mapear alguns, assim, buscar no mapa mesmo, né, no Google Maps lá, e às vezes está um pertinho do outro, mas eu acho que não tem, assim, uma relação, sabe? Eu acho que a Brasilândia teria um potencial enorme, Sem dúvida. porque é um território grande, né? Um território com muitas histórias, é um território negro, né? Assim, de Sem tradição, dúvida. tem várias coisas lá, assim, muita gente, muitas manifestações de cultura, mas parece que o pessoal não se conversa. Então, eu estava querendo saber como é que está esse, pelo que você falou, assim, o espaço do Sarau da Brasa era um espaço onde o pessoal se articulava melhor. Aí eu quero saber qual é o espaço de articulação que tem hoje no território, assim. Porque aí até eu quero participar, quero estar como sada. Ah, ó, Liane, como posso dizer, não seria a melhor pessoa para falar sobre articulação, assim. Eu sou um cara meio recluso, assim, em casa. Eu fiquei um tempo muito próximo do Sarau da Brasa, as ações. Como eu disse, tem 13 anos, né? Essa antologia que eu mostrei para você aqui é a primeira. Tem a segunda e a terceira, né? Então, como eu posso dizer, eu não participo, eu não sou daquele, como eu posso dizer, inclusive por isso eu carrego uma certa culpa, assim, de não ser aquele ator, aquela figura atuante no movimento cultural, né, da região. Eu participo, eu sou audiência, vamos dizer assim, no sarau. Eu vou, participo, componho com a galera, mas eu não toco as atividades assim, não estou em contato com. Eu tenho conhecimento. Agora o Sarau da Brasa está com o Samba do Congo, né? Tem o pessoal aqui da base, da Zona Norte, que faz o rap, mas acontece muita coisa que eu nem sei aqui na Brasilândia. Tem muita galera que eu acompanho também, tá do meu ladinho aqui, mas eu sei que acontece pelo Face. Eu não sou, como eu posso dizer, inclusive, como eu disse, por isso eu carrego uma certa culpa, assim, de não estar nos espaços e tal. Mas eu também sinto isso que você falou sobre articulação e potencial, né, de estar junto e fazer as coisas mais juntos. Eu me lembro de experiências que eu tive de conhecer a Zona Leste, alguns fóruns, algumas coisas, de ver, né, uma potência e falar, meu, por que aqui na Brasilândia, né? E de ter essa vontade, inclusive por isso essa culpa também, de ter essa vontade de articular, mas eu também vou me respeitando nos meus movimentos, me articulando com quem dá nas ações, mas não teria assim mais. Eu perguntei não como uma cobrança, mas é porque eu achei, assim, já, né, é porque eu achei que, meu, assim, o que você escreve, o que você fala e a forma como você leva é muito refinado, né? E convida muito a essa coisa de uma outra reflexão, ou uma reflexão mais requintada mesmo, eu acho, sabe? Sai do comum que a gente vê. Então, eu acho importante também ter essa marca, né? Que foi o que as meninas levantaram também. Não é uma fala do comum, sabe? Assim, de um lugar comum. É uma fala que vai fundo, Sim, que puxa a gente, sabe? Então, por isso, não foi no sentido de uma cobrança, mas assim, no sentido de que, meu, você seria uma das peças-chaves ali, assim, né? Nessa articulação. E aí, por isso que eu achei que você estava junto aí com outro pessoal. entendi. Não, não senti como cobrança, né? Que isso é uma coisa que é interna, eu já disse, eu já tenho, né?
desse lugar, assim. Mas eu compartilho também do que você traz em relação às articulações, né, as possibilidades. Ô, Rubina, Seria bacana construir fórum, enfim. Diga, Daniel. desculpa, você ia falar, Eliane? Tudo Não, bem. não. Obrigado, Juliana. Obrigado. Mas Tá ok. obrigada a você. Eu que agradeço, né? Assim, conhecer, poder ter essa oportunidade. Obrigada, viu? Ô, Rubina, Brasilândia é muito grande, né? É Sim. um território muito grande. Eu queria destacar aqui uma fala aqui da Liana, ela colocou no chat, assim, só um apontamento e não uma pergunta. Achei importante quando o Felipe disse sobre o mito de que o homem negro só cresce através da arte ou do futebol, e que ele desmistifica isso na sua própria vivência ao adentrar em uma universidade e hoje ser um assistente social. Ela destaca isso aqui que você trouxe para a gente. Traduziu bem o que eu tentei dizer ali. Obrigado, Liana. É exatamente isso. É uma coisa que eu senti um tanto e fui identificando, né? Essa atividade para mim foi muito reveladora, assim, do imaginário, né? Quando a gente pensa em imaginário, isso compõe a forma como a gente pretende estar no mundo e a forma como o que a gente planeja, né? Como eu disse, as coisas vão vindo para a gente. A cultura tem esse poder, né? Tem esse potencial. Você está sentado na calçada, escutando música que está ali, né? Está se construindo com isso. E aí esse sentimento é real, assim, de poder. Foi muito louco, porque foi logo depois de eu me formar mesmo, de, sabe, de dar essa acalmada, assim, falar, não, peraí, é possível viver, né, aqui, trabalhar, fazer essas coisas. É louco porque isso não está no horizonte. Eu fiz uma reflexão um tempo atrás, eu comecei a escrever um texto, inclusive, mas acho que foi tão marcante que eu não consegui avançar nele. Mas eu fiz uma reflexão de quantos dos meus colegas aqui tiveram a oportunidade de ir para uma faculdade. E nenhum dos meus amigos de infância, nenhum teve a oportunidade. E eu fui contar quantos deles já tinham sido presos. E alguns deles, né? Alguns deles. Não a maioria, mas alguns, e não era também a minoria, assim, bastante. E eu me lembro da sensação de quando eu entrei na faculdade, de estar meio que numa ilha. Porque eu chegava na PUC, tinha uma galera que, enfim, se encontra dos grandes colégios de São Paulo, né? Então, eu estudei no Dante, e aí tem a turminha do Dante, a turminha do São Luís, e aí eles contavam assim, porque meu amigo foi fazer biologia, não sei aonde, meu outro amigo tá estudando em Goiás, passou na Federal, e eu ficava olhando aquilo e falava, eu não tinha esse relato, né? E aí, quando eu voltava para a minha quebrada, ao mesmo tempo, a minha troca com a minha galerinha daqui também já começou a ter um descompasso, porque eu acessava muitas informações lá, quando eu chegava aqui na Brasilândia também não, né? Por isso que o encontro cultural também foi importante, para ter esse lugar onde eu pudesse, enfim, fazer essa troca com a galera, né, e entender que não estava só ali. Mas eu acho que é desse lugar. E por que eu estou dizendo isso, Liane? Porque é quando você fala, essas coisas não estão no nosso horizonte, né? No horizonte cultural do senso comum, como ele se põe para a gente. Não está no nosso horizonte acessar faculdade, sair do estado, estudar em outros. É importante, inclusive o Vidal, ele está aí, tem relatos importantes, acho que sobre o ProUni, inclusive em relação ao cuidado de saúde mental. Como que é? Né, você abre as portas de uma universidade particular para a galera e vai embora, né? Tem muito sofrimento dentro disso, porque, enfim, abre, abre precedentes e relações e contrastes que não faziam parte do nosso repertório, né? De repente vem com tudo, vem essa pancada, né? O mundo abre essa porta assim. Então, é bem contraditório e também é bem sofrido quando a gente tem que sair desse lugar, né? Que ao mesmo tempo te liberta, tira uma casca ali, né? Firmeza, não preciso ser isso, aquilo, posso seguir aqui. Mas é por isso, porque não está dentro do senso comum, não constrói isso como repertório para a juventude negra, né?
Ô, Rubina, só Fala, Lê. corrigindo aqui, eu acho que eu pronunciei errado. Essa fala que eu li aqui é da Eliana, tá bom? Com quem você conversou é a Eliane, com Ah, N, tá bom. tudo bem? Tá bom, Eliane. Tá bom. Só, vamos lá, vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar, vamos conversar. Só dentro de casa, esse isolamento, não tem ninguém para conversar. Eu vou aproveitar. Ó o mineiro aí querendo papear, né, mineiro? Vamos lá. Ó, a Marilu. Ô, Mari, você não quer. A Mari, ó, a Mari tá aqui também. Mari, você não gostaria de falar, não, Mari? A Luzia também, claro, Luzia, pode. A Mari, ela escreveu aqui, não sei se ela quer falar primeiro. Esperar um pouquinho aqui, o Felipe ele saiu. Ó, eu vou escrever aqui a Luzia, a Luzia, o Felipe voltou. Eu vou escrever aqui a Mari, a Luzia, o Marcelo. Não, a Mari ela preferiu não falar, então, Luzia, fica à vontade, Luzia. Oi, gente. Nossa, muito legal. Pena que eu cheguei, já tinha começado, e eu ouvi o final da cantoria. Nem sei se eu posso usar esse termo do Felipe, que eu achei muito interessante, né? Não, e isso me fez pensar em várias coisas, né? De como, e pensando aí em você, Daniel, né? Algumas conversas que a gente teve, né? A arte, sim, a arte expressa a realidade, né? As várias manifestações, e eu acho que a gente explora muito pouco, né? A arte como expressão da. Né? Desculpa. Quer desligar o micro, isso. Como expressão da realidade, né? Por outro lado, a arte, ouvindo aí o Felipe falar, e a fala dele é muito forte, né? Você está falando de que lugar que você fala, né? Como que o sujeito que tem uma condição de vida chega numa universidade, fiquei imaginando você chegando na PUC, eu fui professora da PUC 30 anos, conheço bem a PUC, né? Então, é quase que você sai de um lugar, de repente você entra num mundo que começa a dar uma série de explicações sobre o real, sobre a vida. Isso balança demais as pessoas, né? Mexe por dentro, né? E esse processo, né, é quase que a construção de outros lugares, né? Porque por mais que você volte, você está, né? Como é esse voltar para o seu lugar e ser você, só que é um você já diferenciado. E eu acho que isso é um desafio muito grande. Eu estou falando isso porque eu convivi com vários alunos, lembrei de alguns da minha vida, né, principalmente da PUC, que quando chegavam no último ano do curso de serviço social, eles passavam a se identificar muito mais, assim, era uma coisa muito complicada que a gente tinha que refletir muito com os alunos, né, no sentido quase de abrir mão da sua situação de classe, porque eu estou num patamar diferenciado, uma coisa muito maluca, né, isso que eu estou falando. Isso me lembrou muito quando você estava falando, que eu lembrei várias situações de alunos, como se o ter feito o serviço social tivesse mudado ele para um patamar que tornou distante e não consegue fazer o gancho com a classe, né? A dificuldade dessa consciência de classe, né? Então, isso mexeu muito de estar te ouvindo falar. E outra coisa que eu me lembrei ouvindo você há uns anos, mais de uma década, muito mais de uma década atrás, em meados dos anos 90, eu fiz um trabalho lá em Santo André, que a gente chamava Regra e Compasso. E era um trabalho, o Olodum em São Paulo, né? Em Santo André, eram monitores, educadores do Olodum, montamos uma banda,
em Santo André, e foi uma experiência muito interessante, que a gente ficou com essa banda, a gente chegou a atingir umas 300 adolescentes, né? E foi uma experiência muito rica para os sujeitos. E a ideia não era transformar as pessoas em músicos, ligando com a fala da Liane, não era transformar as pessoas em músicos, ao contrário, é a partir de alguma coisa que fazia parte até de raiz, né, dos sujeitos, os sujeitos começarem a pensar a vida e pensar em estratégias, né? Nem todo mundo vai ser músico na vida. Qual é o potencial das pessoas? Mas quando você junta pessoas, você consegue construir outras estratégias diferentes para superar as grandes questões que a gente vive na nossa sociedade. Eu não sei se fica claro o que eu estou falando, porque eu sinto assim que a arte, a cultura, ela é um potencial incrível na vida das pessoas e é uma estratégia muito interessante no serviço social, que precisa ser mais explorada, né? No sentido de que ela ajuda as pessoas a pensarem a vida. Ela é meio para, né? Ela não é um resultado, mas é um meio que leva as pessoas a pensarem a vida. Eu acho que a tua fala me fez pensar muito nisso e fico feliz. Desculpe aí, Daniel, eu entrei na metade da coisa, mas isso é muito interessante. E só uma terceira coisa, né, que eu acho que tem a ver com a pandemia, né, de como que a música e a arte é fundamental para a gente cuidar da gente neste momento. Né? Por exemplo, eu estou sozinha na minha casa, eu sou idosa, trabalhando remotamente, feito louca, que parece que professor não trabalha, a gente está trabalhando, acho que mais do que em outros momentos, e um trabalho exaustivo, né? Que isso de ficar conversando com a tua cara, né? Estou olhando para a minha cara aqui no celular, é uma coisa exaustiva, e eu sinto assim, a música, de vez em quando eu dou uma de louca, eu ponho música, eu danço, eu canto, que isso é uma forma de eu cuidar de mim nesse momento, né? De poder cuidar para aguentar esse momento que é difícil, que eu imagino, não sou só comigo, acho que para todos nós tem sido muito difícil a gente viver nesse isolamento físico, né? Então, a música, eu acho que faz a gente se aproximar, sei lá, é uma coisa muito interessante no sentido de como que a gente pode, a música e outras coisas, a música, o bom filme, o passear por museus, né, que está cheio de museu aberto pela internet, que te permite você sair um pouco deste momento pesado, né, real, pesado, que é a pandemia, né? Eu acho que essas três coisas são muito importantes. Era isso que eu gostaria de falar. Perfeito, Luzia. Não precisa se desculpar, imagina. Rubina, eu queria só fazer uma menção aqui. A Marilúcio, ela preferiu não falar, mas eu queria só ler aqui, para todo mundo poder ouvir, por mais que está escrito, que ela colocou assim: interessante porque a arte acaba servindo também como política de permanência estudantil. Deu para ouvir? Boa! Vamos seguir aqui a inscrição. Marcos, agora o próximo é o Muito Marcelo. real isso. Porque quando eu me identifico... Pode falar. Quando eu me identifico com a galerinha ali da Labuta, aí eu ganho um lugar ali dentro, de certa forma, né? Ganho um lugar em que tem uma linguagem comum, um lugar onde eu posso trocar. E não só isso, em que meus símbolos estão no mesmo patamar de valor, porque até então, certo? Você chega na faculdade como? Não fala muita gíria, não é muito pode ir pá, né? Querendo ou não, a linguagem acadêmica, ela é a linguagem do branco. Ela é a linguagem
sistematizado, ela é a linguagem que traz a lógica do pensamento europeu. Não tem como negar isso. Os nossos próprios referenciais, se a gente for pensar dentro do serviço social, são referenciais europeus, né? Então, a gente chega na faculdade no sapatinho, vamos dizer assim, né? E aí, quando você encontra esse lugar, sim, a cultura tem a potência de te manter firme ali, de você encontrar pares, de poder construir coisas e permanecer, e existir dentro da... Claro que não se resume a isso, mas sem dúvida estar com um grupo em que você se sente à vontade, potente, já é um grande passo para você permanecer. Perfeito. Vamos seguir aqui a inscrição, as inscrições. Felipe, o próximo aqui é o Marcelo. Marcelo Rodrigues do Prado, fica à vontade. Bom, boa noite. Eu estava ouvindo o relato aqui do Felipe, do Rubina, e assim, eu achei fantástico, porque me remeteu muito à minha adolescência, assim, quando eu era um pouco mais jovem, e uma trajetória assim porque naquela época eu também era muito envolvido com o movimento punk e tal, e a gente tinha também foi através desses movimentos, através a gente se unia, né, juntava um grupo de jovens para conversar sobre coisas que ali que foi quando a gente começou a ter contato com política, assim, pelo menos para mim, né, que foi onde eu fui me articular com movimentos sociais, mas mais tarde se envolver com política, outras coisas nesse sentido. Marcelo, desculpa, você espera só um pouquinho ele retornar para a sala, que ele saiu aqui. Tá. Só um minutinho. Acho que é importante ele ouvir você por inteiro. Desculpa te interromper, viu? Só para sinalizar. Beleza. Nós não temos patrocinadores, porque senão nesses momentos a gente passava propaganda, né? Vamos lá. Ele está sem bateria. Deixa eu ver aqui a situação, peraí. Acho que ele falou que escreveu aí que está acompanhando. Ah, beleza. Ok. Pode seguir, então, Marcelo. Então, começa de novo, viu? Felipe, você escutou o Marcelo? Até onde? Até que ponto? Não, eu escutei. Pode seguir, estou escutando tudo. Então, e aí, assim, agora eu me perdi o fio da meada aqui. Enfim, então, assim... Você estava nos grupos quando vocês se identificavam para também discutir assuntos e temas. E a gente juntava... Tinha um pessoal... Eu morava no Jabaquara, né, em São Paulo, nesse período, e a gente tinha reuniões no Centro Cultural. Então, eu juntava o pessoal do movimento punk, juntava o pessoal do rap, e a gente tinha várias discussões sobre temas, né, nos anos 90, que fervia. Era um período que tinha até algumas tretas entre jovens e tal, mas ali foi onde a gente foi tendo um período que a gente foi tendo contato com certas teorias políticas, certas, né? E era um instante muito rico, né? Eu devo muito à minha formação por causa disso. Assim, no meu entender, eu morava num prédio que, assim, o pessoal da nossa idade era meio desinteressado de tudo, tal, e nessas reuniões, assim, nesses ajuntamentos, rolava muita coisa interessante. Eu aprendi muito ali. Eu fui ingressar na faculdade já bem tarde, né? Estou me formando agora, me formaria esse ano, provavelmente não vai rolar. Aliás, o professor Daniel é meu orientador no TCC. E também na sua fala, até me fez pensar, porque eu estou escrevendo sobre autonomia. E como esse caldo cultural, né? Como você falou da sua família, por exemplo, da sua mãe, que é poeta, do seu pai, que pintava,
E aí você traz essa coisa de não esperar, né, de não ser pensar em ser alguém através da arte, assim, no sentido de ganhar dinheiro com isso, de viver por isso, né? Mas da importância que isso tem para trazer um aprendizado para a pessoa mesmo, né? Todo esse caldo, juntando tudo, essa convivência com as outras pessoas, de dividir o mesmo espaço e como isso é importante para dar uma certa formação mesmo para as pessoas, né? A academia, ela vai, digamos, é um aprendizado, é esse saber específico, né? No caso para uma profissão, mas eu acho que é fundamental essa formação ali, que é humana, né? Que é, enfim, gostei muito do seu relato, adorei as músicas e o encontro aqui está sendo legal também. Gostei, curti bastante. Era isso que é. Ô, Marcelo, muito grato aí pelas palavras. Deve ter sido bem legal essa época aí, na década de 90 ali, o negócio tava fervendo, hein? Tava. Era foda, era bom demais, dá saudade. Eu não peguei, eu era novinho ainda, eu peguei mais as produções racionais, mas o que você diz é bem importante mesmo. Porque a formação acadêmica ela é um momento importante também da formação, mas esses espaços onde a gente está, os nossos afetos ali, é extremamente potente, né, cara? É muito potente. E hoje eu moro numa cidade pequena, né? Eu moro em Bertioga e aqui você não vê nada disso acontecer, assim, né? Não tem um espaço onde a juventude... Um espaço que possa se oferecer, né? E, enfim, um lugar que não acontece nada e é triste. Perde muito, né? Beleza. Ô, Eliana, somente agora eu vi aqui o seu comentário de que o áudio do Marcelo estava baixo. Para mim aqui estava normal, não sei para o restante das pessoas. Ô, Rubina, vamos seguir aqui. É a Jaqueline. Oi, tudo bom? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Oi? Estão me ouvindo ou não? Aqui tá ok. Tá ouvindo, Bobina? Ah, tá. Desculpa que eu tô com um pouco de dor de cabeça, tô deitado aqui na cama, mas Ok. é sempre bacana, né? Tá a gente é, discutindo, né? Essas relações, a mais da arte, que sou apaixonada por arte, né? Muito mesmo, né? E aí o Felipe tinha uma fala muito boa, né? Importante também, né, sobre é, essa forma de arte como uma expressão, né, tanto artística, né, como também uma expressão que até com forma de desabafo, né, do que a gente está vivendo atualmente, né, dessa brutal desigualdade social, né, que tem o país, né, que tem a pior distribuição de renda do mundo, né? Então é bem contundente isso, né? E outra fala que ele falou também do Felipe que sobre o irmão dele e também amigos que estão presos, né? Por conta disso, dessa desigualdade misturada com muitas questões sociais também, né? Isso me fez lembrar do estágio que eu fiz, né? Eu fiz um estágio na penitenciária de São Vicente, né? Fiz 1 ano e meio de estágio lá, né? E aí eu, como eu sou muito observadora e também sou poetisa, né? Nas horas vagas também, eu acabei tocando um projeto lá que serviu como intervenção, né, do estágio sobre artes, né? Eu fiz uma oficina chamada Expressar Arte.
que consistia, né, em 3 módulos, né, que era a parte de poesia, a parte de jogos literários e também da parte de desenhos, né, desenhos dirigidos. Aí isso fazia oficina diretamente com os presos, né? Era encontros semanais que a gente dividiu em 6 turmas, né? É, e isso durante ao longo de um ano e meio, a gente passou por diversas etapas, né? E foi muito gratificante isso, né? Tanto da minha parte, né? Aplicando essa oficina, como da parte deles, a receptividade deles, que foram muito boas, né? Que eles gostaram muito e era uma forma de entretenimento que eles tinham, que eles não têm muito, né? Pela ociosidade, muito pouco trabalham e muitos poucos também estudam, né? Tem poucas vagas. E da massa carcerária lá, que é brutal, né? Muita gente, tem mais de 1.500 presos, né? É um absurdo, né? Quer dizer, e como não tem espaço para tanto para estudar como para trabalhar, aí eu coloquei essa forma, né, de entretenimento para eles, como de arte, né? E foi muito gratificante, foi muito bacana mesmo. E disso, né, quando eu terminei o estágio em dezembro do ano passado, e para complementar, né, toda essa trajetória, eu fiz até uma poesia intitulada Penitenciária de São Vicente, né? Como eu sou muito observadora, né, tanto da parte dos presos, como da parte dos funcionários lá da penitenciária, do pessoal da área técnica também, né, que são assistentes sociais e psicólogos, né, eu achei importante, né, fazer algo sobre, né, para ilustrar um pouco, né, o cotidiano que se passa na penitenciária. Aí eu queria ver se ainda tem um tempo, né, de eu declamar poesia, né, se vocês quiserem, obviamente, né, e, e aí eu posso estar colocando um pouco, né, das ideias que eu tive, né, e que eu tenho sobre, né, essa conjuntura, né. Aí vocês que sabem, vocês... Fique à vontade, Jaqueline. Ah, obrigado, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Começar, então. Pensamentos afloram e ultrapassam muralhas, enlevados pela brisa tênue da Serra do Mar. Nuances sutis de perspectivas entre labutas e clausuras. Incomensuráveis sentimentos de abnegação, dedicação, extenuação e pesar. Tempos de um passado agitado, presente estressante e futuro incerto. Estimulados por ventos que varrem sonhos e trazem mudanças. Níveis elevados de adrenalina suscitam angústia por decreto, por decerto. Consciência do dever cumprido, superando adversidades e inseguranças. Instigante capacidade de trabalho por longos períodos, longe das famílias. Amplitude de paixões e sensações, outrora emanadas do serviço público. Ricamente vivenciados por seus valores, sabores e vigílias. Insensibilidades adquiridas em contraste com manifestações de júbilo. Alegrias e confraternizações temperam o ânimo dos servidores. Deveras contrabalançam com burocracias, regras e rigidez. Excessivo encarceramento, confrontando a escassez de colaboradores. Serviço social e psicologia irmanados no alívio das tensões e sisudez. Assim como jumbos, bondes, pipas e visitas externam serenidade aos sentenciados. Oficina Expressões da Arte, representando um oásis de entretenimento. Vicejando cultura, educação, empatia, sinergia e otimismo associados. Insofismável leveza da alma e do âmago do ser em seu apoderamento.
colaborando com a sociabilidade, disciplina, criatividade e determinação. Encarceramento como eclosão da questão social, fomentando necessidades e direitos. Novas oportunidades de aprendizado para um futuro de qualidade. Trabalho, honradez, resiliência, honestidade e respeito. Eis um lugar de muitas incertezas, mas só uma certeza, a conquista da liberdade. Obrigada pela oportunidade. Que lindo. Bom. Perfeito. Profundo, hein? O espaço é esse mesmo, Jaqueline, pessoal. Acho que o espaço é esse. E, Bobina? Visões, eu tenho tido a oportunidade de, enfim, a triste Sim, oportunidade de ir lá visitar meu irmão, né? eu acho que bacana, Como né? você vai falando aí do jogo, das pipas, Poder a densidade daquele lugar, né? real. Acho que está dando um eco ali. Então, eu acho interessante para poder ilustrar um pouco, né, e ao mesmo tempo lançar luzes, né, sobre, né, esse assunto que a mídia esconde, né, e a maioria da população não sabe nem o que se passa lá, né. Inclusive, essa pandemia, né, está praticamente gerando, tendo uma oportunidade grande de até um genocídio, né, que pode acontecer, né, nas penitenciárias é, por conta dessa transmissão e esse amontoamento, né, de presos numa cela só, quer dizer, é terrível, né? Então tem que haver até uma comoção, né, popular, né, para que tirem, né, desse estado, né, pelo menos, acho que uns 50, 60%, né, dos presos, eles têm penas leves, né, a maioria é preso por tráfico de drogas. E eles podiam colocar em liberdade, né, esses presos para poder diminuir um pouco, né, essa massa carcerária. E com isso fazer com que não tenha essa propagação dessa doença, né? Então, são muitas coisas que poderiam ser feitas, né, mas tem a omissão da parte do Estado, né, e que é uma pena, né, quer dizer, deviam pensar mais sobre isso e ter uma atitude mais positiva nesse quesito, tá bom? Então, obrigado aí, agradeço pela participação, então, tchau, tchau. Obrigado, Jaqueline. Pessoal, não tem inscrições, não sei se mais alguém gostaria de contribuir, de trazer alguma. A Joyce não está mais aqui, né? A Joyce está pesquisando a arte no TCC. Joyce Brandão, ela já saiu, né? Já saiu. Não sei se mais alguém gostaria de trazer alguma contribuição, fazer alguma pergunta para o Felipe. Ricardo está aí, Maria Oliveira. Ô, Felipe, você me escuta? Escuta. Ah, É que eu estou alternando aqui. tudo bem. O áudio no computador está melhor. Aí por isso que eu estou dando uma alternada aí. Tá, beleza. A gente está caminhando para o final, para mim está 13 para as 9. Eu queria perguntar uma coisa. No comecinho você disse a respeito da epidemia, a questão do coronavírus, e a gente tem visto muitas matérias que são feitas aí na Brasilândia, né? E outro dia, conversando com uma colega, a gente estava discutindo essa questão do fluxo, né, do pancadão, do baile funk, né? E eu queria saber
na sua opinião, como que você vê essa relação aí entre a juventude, né, da Brasilândia em relação ao funk e a percepção acerca da pandemia, né, e das orientações que vêm sendo direcionadas. A gente sabe muito bem que as orientações que eles vêm passando são orientações que, como se diz, né, para a classe média, né, não se aglomerar, enfim, e coisas dessa linha. Mas pela sua vivência aí, porque você é um sujeito completo, você é completo na sua incompletude, entende quando eu falo isso? Você é um jovem negro da periferia que usou a arte como uma mediação para conhecer outros conhecimentos, né, como você falou. E você continua aí, né? Então, como você enxerga essa questão aí, Bubina? Porque a arte ela é muito ampla, complexa, e ela tem as suas contradições também, né? E como que você enxerga essa questão aí? Porque nesse diálogo que eu tive, o ponto era, as pessoas não estão se cuidando, né? Tem que acabar com o pancadão. Aí eu peguei e falei assim, não, mas elas é com o pancadão que elas estão se cuidando. Não, Daniel? Deu uma travada aqui no meu. tá dando eco no seu áudio. Pronto, é que eu tenho que fechar ali. Ah, Mas eu escutei até a parte que é no pancadão que elas estão se cuidando. Achei isso muito interessante. porque a gente estava discutindo contradição, né? Porque ela não pode ter o pancadão porque eles estão se aglomerando. Aí eu peguei e coloquei o contrário, mas se tira o pancadão, eles não se cuidam mais, né? Mas a gente sabe, obviamente, as circunstâncias, o que está em jogo nessa relação, né? Mas como que você avalia isso aí? Qual é a compreensão do sujeito periférico da Brasilândia em relação à pandemia, vamos dizer assim? Perfeito, Daniel. Você está conseguindo me ouvir? Que eu estou aqui numa perfeito. logística aqui. Tá legal, então. Cara, quando você fala a palavra contradição, às vezes quando eu escutava isso na faculdade, eu achava que contradição era o que, de certa forma, poderia se resolver. Tá ligado? Que existisse uma forma, eu acho que no pensamento cartesiano, enfim, a gente busca a solução, e ela não há nesse caso. E é por isso que a gente tem que aceitar e olhar a contradição, porque é a partir disso que a gente pode desvendar algo, né? A gente não pode negar a realidade. E a realidade é o seguinte, a gente está falando de uma cobrança social sobre uma população que não é convidada a outros momentos de cuidado, certo? Ou seja, né? Você está falando assim, então agora está na hora de você se responsabilizar por isso. Entretanto, em diversos outros processos, a gente não está convidado a sentar na mesa, entendeu? Vou colocar nesse sentido assim. Então, agora eu vou sentar na mesa, agora eu tenho que cuidar. Mas nunca me chamaram para sentar na mesa e agora eu tenho que cuidar. Por outro lado, a gente está falando do nosso próprio lugar. E aí que está a contradição, né? Que é essa percepção do outro, da sociedade, quando ela está criada uma certa dicotomia, quando a gente não se enxerga no outro pela própria negação do território, enfim, de todas as questões que a gente está dizendo. Por outro lado, a outra contradição é que a gente está falando de um espaço de lazer, né, que o pancadão representa e que, enfim, é uma expressão, e a galera vai realmente para se cuidar, para se divertir, porque não há outras formas, enfim. E mesmo se houvesse, também seria legítimo a galera estar fazendo as suas expressões. E, por outro lado, em territórios também, que é insalubre a condição, principalmente dos moradores desses lugares. É uma situação extremamente contraditória. De um lado está o direito da galera se divertir e produzir suas expressões, e do outro lado está o direito do trabalhador descansar para ir trabalhar no outro dia. Como isso se resolve? Cara, realmente não sei. Eu não aprofundei minhas reflexões sobre isso. Eu vejo que é uma contradição. Aqui onde eu moro tem muito barulho realmente. E é difícil. Não é tranquilo. E eu percebo que em vários momentos eu já estive nesse lugar. O que acontece é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para ver se a gente consegue compreender. Não sei se eu vou apontar uma saída, certo? Na minha casa,
grandes conflitos, grandes brigas aconteciam entre os familiares porque o espaço é pequeno, velho. Tá ligado? Quando você tá falando de isolamento, mano, 5 pessoas, 6, 7 pessoas em 3 metros quadrados, dá uma treta. É difícil, você briga. Acontecem brigas, não porque as pessoas são ruins, mas é porque é difícil viver apertado. E as pessoas estão vivendo apertadas na periferia, né? Então, no mesmo espaço que você tem a necessidade do descanso, você tem a necessidade do divertimento, certo? É uma questão que está posta na arquitetura de como a periferia não foi planejada, tá ligado? Construíram uma praça aqui esses tempos atrás, cara. É incrível ver como as pessoas ocupam aquela praça. A gente tem necessidade de espaço para ocupar, para a gente produzir nossos. Tá todo mundo apertado. E eu não vejo, não tenho aqui uma grande reflexão em relação a isso. Eu falo como quem sente na pele. Quando eu tô aqui em casa, velho, tem som que às vezes é a noite inteira, o bagulho é 1000 graus, tio. É 1000 graus pra você ir trabalhar no outro dia, o bagulho é 1000 graus. Os caras loucão. E aí, como você dialoga com isso? É direito deles estarem lá, tá ligado? E eu defendo até o fim que eles estejam. E ao mesmo tempo eu sinto na pele, porque é difícil, porque aí minha mãe sai na rua pra tretar com os caras que estão na porta da minha casa, tá ligado? Tipo, vamos fazer menos barulho aí porque meu sobrinho tá dormindo. E aí eu tenho que subir pra mediar esse conflito, porque eu não vou chamar a polícia, tá ligado? É contraditório, tipo, eu não tenho realmente uma resposta para isso. O que eu vejo é isso. A gente vive apertado, tá ligado? E a nossa capacidade de negociação é o seguinte, mano. Aqui, sabe como a gente negocia com o vizinho aqui? É nas ideias, tio. Os caras tudo aqui na quebrada agora é levar para as ideias com os irmãos. Acabou a polícia, não tem essa. Tá ligado? Tudo aqui é na base das ideias, do proceder. Tipo assim, se tem uma treta aqui com o meu vizinho, tem que ter conhecimento, entendeu? Aí tem que ligar para não sei quem, aí tem que desenrolar a ideia, porque tá desrespeitando. Aqui, a liturgia da quebrada, ela é extremamente complexa. Dependendo da palavra que você falar, você já perdeu, já tá tudo errado. As mediações de conflito aqui, elas se dão na base da relação de poder também, tá ligado? E aí, que poder tem uma família que mora na Rua do Pancadão de negociar alguma coisa ali dentro? Tem poderes ali dentro, tem poderes econômicos ali também. Isso é interessante perceber, tá ligado? Não é só a questão do lazer, tem poderes econômicos ali. Mas, enfim, aí eu tô divagando porque eu não tenho uma reflexão construída sobre isso, mas é mais um relato daqui de dentro do que uma análise. Não, mas é brilhante. Acho que você colocou aí elementos para a gente poder pensar, porque pegando a sua música, né, a cartografia. A cartografia ela é diferente, né, Rubino? É diferente você estabelecer regras para quem vive em Higienópolis, Perdizes, para quando, né, para quando você vai falar para Brasilândia, Paraisópolis e coisa como tal. Tem um sociólogo daí da Brasilândia, numa entrevista, que ele falou uma coisa importante, que ele falou assim, de repente aparece um modo de vida imposto que não considera a realidade do lugar, né? Então, quando eu te fiz essa pergunta aí, né, porque eu acho muito importante ouvir o dono da história, né, aquele que está no local. E aí você colocou elementos importantes para a gente poder pensar, e aí eu acho que a arte, ela ajuda a pensar nisso também, né? Não como um ponto de chegada, mas a gente pensando ela como uma mediação, a gente consegue perceber, inclusive, esse aspecto que você mencionou aí, que é o aspecto econômico. Aí por isso que tem essa contradição. Uns reclamam pelo barulho, outros vão dormir felizes porque conseguiu vender bastante churrasquinho, né? Então, essas duas grandes forças operam de maneira concomitante e não dá para avaliar de uma maneira moral, né, entre o certo e o errado, mas como relações e como impacto no território. Então, a sua resposta que você pontuou aí é muito interessante. Saber como que funciona o território, né? Como que a Brasilândia surge. Aí eu quero só assim, resgatar um pouco mais lá atrás, quando você fala que as pessoas tinham vergonha da Brasilândia, que antigamente quem era da Brasilândia falava que era da freguesia do Ó,
né? Eu falo isso porque eu fiz a pesquisa aí, muita coisa eu aprendi com você, inclusive, né? Então, assim, não é Brasilândia, é freguesia do O, porque é para fugir do preconceito de CEP, né? Porque se eu falo que eu sou da Brasilândia, que há um tempo atrás era chamada de Macacolândia, como você frisou, pelo excesso de pessoas negras, então não era bom. E isso existe até hoje, Bubina. Eu morei no Campos Elíseos. Quando eu fui morar lá no centro de São Paulo, eu fui lá, fechei o aluguel e tudo. Aí o rapaz falou para mim que era Santa Cecília, porque tem estação de metrô Santa Cecília. Só que quando começou a chegar as correspondências, chegou com o bairro Campos Elíseos. Aí eu falei com o síndico, eu falei assim, olha, aqui é Campos Elíseos ou aqui é Santa Cecília? Aí ele falou assim, ó, o seguinte, aqui é divisa, entendeu? Então, Campos Elíseos é do quarteirão para lá, aqui ainda é Santa Cecília. Eu, curioso que sou, fui investigar e descobri que, de fato, lá era Campos Elíseos, mas é porque eu estava morando na fronteira, né? Então, dizer que era Santa Cecília era bom porque Santa Cecília está perto de Higienópolis, está perto da estação do metrô, e Campos Elíseos lembra Cracolândia, né? Então, esses territórios em disputa, eu fui aprendendo muito no rap do Sabotagem, por exemplo, né? Quando eu fui fazer uma entrevista de emprego na Zona Sul, eu não conhecia muita coisa, eu fui ouvindo o rap do Sabotagem que ele foi falando, na Zona Sul, cotidiano difícil, né? Ok. Então eu fui me localizando geograficamente pela música, pela arte, né? E aí eu fui perceber, inclusive, do porquê muitos não citavam o centro de São Paulo, né? Mandavam um salve para a Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, o centro ficava, né? E aí que eu fui entender como que opera essa relação centro-periferia, né? E, enfim, eu acho que queria só pontuar isso em cima da sua resposta, que eu achei muito, muito interessante, né? Quando você fala na minha casa, a briga pelo espaço, né? E o humano, nós somos esse humano mesmo, né? Que briga por espaço, né? A gente precisa de espaço. E é muito interessante isso, né? A necessidade do descanso, mas também do divertimento. Eu não sei como está na Brasilândia hoje, mas, por exemplo, não tem cinema aí ainda, né, Bubina? Já teve, né? Uma região com 270 mil habitantes e agora não tem cinema. O hospital agora que inaugurou, parece também, né, recentemente. Estou vendo a matéria aqui, ainda não, né? Pois é, um território muito grande que não tem a infraestrutura necessária para as pessoas conseguirem viver. Bom, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa para a gente. 9 horas, chegamos no nosso teto. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Se alguém quer retomar algum ponto. Caso ninguém queira, quer agradecer, Eliane? Fique à vontade. Não? Mas você tá ouvindo, né, Bubina? Eu ia te pedir para cantar uma última música pra gente. Tô voltando, ele tá voltando. De nada, Jaqueline. Pessoal, enquanto o Felipe tá voltando no vídeo, eu acho que esse é um momento que, entre as várias alternativas que a gente tem, eu acho que uma das mais potentes que nós temos é a arte, né? Então, eu acho que nos próximos encontros, a gente vai ter um próximo encontro dia 22 de maio, e a ideia sempre é trazer alguém para estar compondo conosco. Eu não sei ainda quem vai vir no dia 22/5, mas como eu falei no início, eu vou pensar uma pessoa de cada área das artes para trazer para a gente um pouco da sua contribuição, reflexão. Tem uma bailarina, amiga minha, que talvez seja ela. Eu vou fechar ainda pela disponibilidade, essa questão de estrutura para poder sustentar uma conversa por 2 horas no aplicativo, pelas condições da pessoa, de organização. Então depende, por isso que eu não posso informar agora, de maneira antecipada. Rubina, você podia fechar para a gente, hein? Ah, e eu quero falar uma coisa também, pessoal. Eu fiz uma listinha aqui com o nome de todo mundo, tá? Os alunos da Unifesp. Depois eu vou passar esses nomes para a Luzia, para a gente poder pensar
a questão das atividades complementares, tudo bem? Eu notei o nome de todos aqui. E eu queria pedir também que nos próximos encontros, a gente vai estar disparando por e-mail e pelos grupos de WhatsApp também, e fiquem à vontade para poder socializar com as pessoas, para estar contribuindo conosco, e também eu estou aberto a sugestões, tá bom? Se tiver alguma pessoa que queira indicar para compor conosco, alguém daqui, inclusive, se quiser trazer uma reflexão, podem ficar completamente à vontade, estou totalmente aberto a sugestões, tudo bem? A gente não sabe até quando vai ficar essa situação, por isso que a gente fez um calendário curto, apenas em maio, né, que é hoje, dia 8 e dia 22. E é isso. Ô, Vidal, será que o Bubina, não sei se você consegue falar com ele aí? Voltei aqui. Opa, voltou? Ô, Bubina, fecha pra gente então. Ô, meu Rio, eu agradeço, estava aqui ansioso para tentar voltar aqui. Eu vou ficar... Como eu tô com pouca bateria aqui, o celular vai ficar saindo. Mas acho que aquela da Barra Funda, Bubina. Essa mesmo que eu tô pensando. Só vou enquadrar aqui. Deixa eu entrar aqui pro... Peraí, deixa eu ver onde eu tô. Enquanto você se organiza aí, eu queria agradecer todo mundo pela presença. Eliana Santos, Giovana Salles, Giovanni Bernardo, Ingrid, Jaqueline, Jade, Jeffer, Liane, Marcelo, Mariana, Rafaela, Ricardo Vidal e os outros que saíram também. Obrigado, pessoal. Vai lá, Bubina. Gente, muito obrigado, viu? Foi muito boa a troca. Vamos despedir com música. Obrigado, viu, Daniel, pelo convite. Muito legal a iniciativa. Espero ter contribuído aí com vocês. E me convida na próxima que eu participo também. Ó. Tá meio psicodélico, né? Só tá um... Encontrei Jesus no Vale do Silício Louco. As igrejas só dão prejuízo. Ele me disse, filho, não invista nisso. Fé é uma escada, é um precipício. Por falar em vício. Por falar em vício. Encontrei o Buda lá na Barra Funda, na procura louca de um tal de Ananda. Mãe, por onde você anda? Meu pai tá mal, eu preciso de grana. Mina se mandou, partiu pra contrabanda. Ela meteu o pé, mas disse que me ama. Que meu rap é bom, as letras até bacana. Mas não mata fome, mas não come grama. Por falar em mata, eu me sinto na lama. Me sinto na lama. Eu não sei qual é de Deus. Eu não sei se o Deus qual é. Eu não sei se ele esqueceu. Saiu pra dar rolé. Eu não sei qual é de Deus. Eu não sei se o Deus qual é. Eu não sei se ele esqueceu. Saiu pra dar rolé. Encontrei o show na fila do banco. Carne, pode, eu disse, tem um pão. Tão vendendo fé, mas não tá gostando. Eu vim buscar o juro, o Xangô tá cobrando. Mano, pense bem, veja quem nós somos. Viemos da esquerda pra tá derrubando toda hipocrisia que tá imperando. E Ansan é ira, bem pior que Thanos. De Vingadores, só que versão banto. Só que versão banto. Eu não sei qual é de Deus. Eu não sei não. Eu não sei se Deus qual é. Eu não sei se ele esqueceu. Saiu pra dar um rolé. Eu não sei qual é de Deus. Eu não sei se Deus qual é. Eu não sei se ele esqueceu. Saiu pra dar um rolé. Eu não sei qual é de Deus. Eu não sei se Deus qual é.
rolê. Eu não sei qual é de Deus, eu não sei qual é. Eu não sei se ele esqueceu, saiu pra dar um rolê. Eu não sei se ele esqueceu, saiu pra dar um rolê. É isso aí. Bom, vamos encerrar com uma salva de palmas, né? Gratidão. Muito bom, Obrigado, gente. muito bom, Valeu, Ru. muito bom. Muito obrigado, viu, Bobina? Valeu, mano. Um grande irmãozão sabe disso. Respeito muito sua trajetória e admiro muito seu trabalho. Muito obrigado mesmo, viu? Tamo junto. Muito grato, mano. Obrigado pelo momento, né, meu? Foi muito bom estar aqui, cara. Tô em casa aqui. Nossa, maravilhoso. É isso aí. Eu compartilhei suas redes sociais aqui no chat aqui para o pessoal poder acessar, Ah, massa. beleza? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. E dia 22 a gente volta com mais atividades. É isso. Valeu. Obrigada, Daniel. Obrigada, Felipe. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau.